pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foram de férias? Espero que suas férias tenham sido ótimas, tá bom? Então agora é hora de retornarmos às nossas aulas, certinhos? Então vamos lá. E hoje o conteúdo de vocês, o conteúdo do terceiro ano, está muito legal. Sabe o que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender sobre os animais invertebrados e os animais vertebrados. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os animais vertebrados, tá bom? Então olha só, o que são animais vertebrados e animais invertebrados? Os animais vertebrados, gente, são aqueles animais que possuem a coluna vertebral. Já os animais invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral, tá bom? Então essa aí é a diferença desses dois grandes grupos de animais, tá bom? Agora vamos classificar eles. Os animais, eles têm diversos tamanhos, diversas formas e vivem em ambientes diferentes, né? E de acordo com as suas características, eles são classificados então aí nos dois grandes grupos, que foi esse que eu falei, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Vamos relembrar então? Os animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral. Já os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem a coluna vertebral, tá bom? Os animais vertebrados, gente, olha só, como eu já disse, são aqueles que possuem a coluna vertebral. E a coluna vertebral, ela é formada por um conjunto de ossos chamados vértebras, que sustenta aí o corpo do animal, né? Se vocês colocarem assim a mão de vocês aqui atrás do pescoço, vocês já vão sentir ela. Dá para vocês sentir até um pouco mais embaixo aí. Então, essa aqui é a nossa coluna vertebral, que nos mantém de pé, né? Ela sustenta o nosso corpo, que nos permite aí, então, andar e fazer certos tipos de movimentos. Então, a coluna vertebral é muito importante, tá bom? E nós, seres humanos, somos animais vertebrados, porque nós possuímos aí, temos a coluna vertebral, tá bom? Os animais vertebrados classificam-se em 5 grandes grupos. São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos falar então dos peixes. Primeiro, olha só, os peixes, gente, eles vivem onde? Em ambientes aquáticos. Eles locomovem-se por meio de nadadeiras, né? Nascem de ovos que se desenvolvem dentro do corpo da mãe ou, na maioria dos casos, fora dele, tá bom? Possuem a pele coberta por escamas. E aí que é o caso aí, né, desses peixes aí, tá bom? Anfíbios. Agora a gente vai falar um pouquinho deles. Quem são os anfíbios? Quando adultos, vivem na terra, em ambientes úmidos. Reproduzem-se na água, que é um ambiente onde os filhotes se desenvolvem. Eles nascem de ovos e possuem a pele fina e úmida, e geralmente é lisa. Exemplos aí, nós temos a perereca, o sapo, a salamandra e as cobras cegas. Então, esses são os exemplos de anfíbios. E os répteis? Quem são os répteis? Olha só, eles são animais capazes de viver e de se reproduzir na terra. E alguns podem viver e se reproduzir na água também. Nascem de ovos e com algumas exceções, tá? Possuem o corpo coberto por escamas, carapaças ou placas duras. Exemplos aí dos répteis. Olha só, nós temos as serpentes, os lagartos, as tartarugas, os jacarés. Então, esses aí são os exemplos dos répteis. E as aves? As aves, gente, elas vivem e se reproduzem na terra, tá? Nascem de ovos, possuem asas, possuem bico e não têm dentes. Têm o seu
corpo coberto por penas, tá bom? E a maioria pode voar. Olha aí. Então, exemplos de aves nós temos a galinha, o tucano, a pomba, a ema e a garça, tá bom? Então, esses aí são exemplos das aves. E agora nós temos os mamíferos. Quem são os mamíferos? Os mamíferos são animais que podem viver tanto na água quanto na terra, tá? Nascem do útero da fêmea e os filhotes mamam quando pequenos. Daí o nome mamíferos, porque eles mamam quando pequenos, tá? E em sua maioria tem o corpo coberto por pelos. Vamos ver alguns exemplos de mamíferos? Olha aí, nós temos os gatos, os búfalos, os gorilas, os cavalos, os tamanduás mirins, as capivaras e muitos outros, tá bom? Nós, seres humanos, somos animais vertebrados mamíferos também, tá bom? Porque nós nascemos aí do útero da nossa mãe, do útero da fêmea. Então, nós estamos na classificação dos mamíferos, tá? Com isso, vocês deverão responder as atividades do livro das páginas 72, 75 e 76 e no caderno responder a atividade xerocada, certinho? Então, ó, um beijo enorme para vocês. Tia Larissa tá com muita saudade, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.